E se, ah, no exato momento em que o cérebro começa a se desligar, a consciência, em vez de sumir, explodisse? Olha que ideia maluca que o material de hoje traz pra gente. Pois é. A gente assume que o cérebro cria a mente. Então, menos cérebro funcionando deveria significar menos mente, certo? Exato, essa é a lógica. Só que uma pilha de relatos médicos, de anomalias, parece virar essa lógica de ponta cabeça. Pois é, essa é uma hipótese que desafia, assim, o pilar central da neurociência. A visão padrão é que o cérebro é o gerador. Uhum. Então, as fontes que temos aqui precisam apresentar evidências muito, mas muito fortes para a gente sequer considerar essa ideia do cérebro funcionar mais como um filtro, sabe? Ou uma válvula redutora da consciência. Vamos ver se elas conseguem. Ok, vamos mergulhar nisso então. Nossa missão aqui é desvendar as evidências que o material apresenta e explorar o que elas podem significar sobre a natureza da nossa mente. E talvez sobre o que acontece depois, né? E, quem sabe, sobre a possibilidade de que a morte não seja um ponto final. O material começa com uns exemplos bem perturbadores, mas que são a porta de entrada mais simples para essa ideia. Sei. Fala sobre o perigoso jogo da asfixia, que infelizmente vira moda entre adolescentes, asfixia erótica, ou até pilotos de caça que quase desmaiam sob a força G. Entendi. Em todos esses casos, quando o fluxo de oxigênio para o cérebro é cortado, a experiência que as pessoas relatam não é de confusão ou apagão, mas de euforia, experiências fora do corpo. Uma sensação de transcendência. Exato. O cérebro está literalmente morrendo aos poucos e a experiência consciente fica mais intensa. E o que é impressionante é que uma versão bem mais branda disso acontece com milhares de pessoas o tempo todo durante ataques de pânico. Como assim? A gente pensa que hiperventilar joga mais oxigênio para o cérebro, mas é o oposto. A respiração acelerada expulsa dióxido de carbono do sangue muito rápido. E é o CO2 que sinaliza para os vasos sanguíneos do cérebro relaxarem. Ah, então sem CO2 suficiente? Sem CO2 suficiente, eles se contraem. E o cérebro recebe menos sangue, menos oxigênio. A atividade cerebral diminui. Tá, e qual o resultado disso então? Os sintomas clássicos que as pessoas descrevem. Desrealização, que é a sensação de que o mundo ao redor não é real. Uhum. E despersonalização, que é se sentir como um observador externo do próprio corpo. Ou seja, a atividade do cérebro cai um pouco e a nossa percepção da realidade já começa a se descolar de uma forma bem profunda. É o primeiro indício de que a equação menos cérebro igual a menos consciência pode estar errada. Exatamente. E se essa é a versão branda, os casos extremos são tipo de outro mundo. O material traz relatos de experiências de quase morte, as EQMs. Tenho de uma paciente que, durante uma parada cardíaca, disse depois: "Eu nunca fui tão enorme, eu nunca fui tão poderosa. Nossa. Eu me senti maior e mais intensa que o meu corpo físico." Ou o caso da neurocientista Jill Bolte Taylor, que teve um AVC no hemisfério esquerdo do cérebro. Sim, o lado lógico da linguagem. Exato. E ela descreveu a experiência como um gênio libertado da lâmpada e uma grande baleia deslizando por um mar de silenciosa euforia. Que poético. E o detalhe que a fonte traz, que eu achei incrível, é que a família dela disse que ela nunca tinha sido uma pessoa poética na vida. Sério? É como se danificar uma parte do cérebro dela tivesse destravado outra. É impressionante. E isso se conecta com o fenômeno clínico que a fonte menciona, que é um verdadeiro quebra-cabeça para a neurologia. A síndrome de Savant adquirida. Ah, sim. Uma pessoa sofre uma lesão cerebral, um traumatismo, e de repente desenvolve habilidades geniais que não tinha. Passa a tocar piano como um mestre, ou a fazer cálculos matemáticos complexos de cabeça. É verdade. Se o cérebro é um computador, como é que quebrar uma peça pode instalar um software novo e super avançado? Não faz sentido. Nossa, e aqui a história fica realmente bizarra. O material detalha o caso famoso de Pam Reynolds. Ela precisou de uma cirurgia cerebral muito arriscada, chamada standstill hipotérmico. A equipe médica resfriou o corpo dela para menos de 15 graus Celsius. O coração dela foi parado e o sangue drenado da cabeça. O eletroencefalograma dela estava plano. Clinicamente morta. Para todos os efeitos, ela estava clinicamente morta. E não só isso, para garantir que ela não teria nenhum estímulo sensorial, os olhos dela estavam vendados com fita adesiva. Certo.
E ela usava fones de ouvido que emitiam cliques altíssimos a 100 decibéis, bloqueando qualquer som externo. Mesmo assim, ela descreveu depois com precisão a serra cirúrgica que usaram na cabeça dela. Diz que parecia uma escova de dentes elétrica. Nossa! E repetiu trechos da conversa dos médicos na sala. Tudo isso enquanto relatava a sensação de estar flutuando acima do próprio corpo, observando tudo. Claro, a ciência tentou verificar isso. A fonte cita um estudo onde colocaram tablets mostrando imagens aleatórias em prateleiras altas nas salas de cirurgia. Sei. A ideia era ver se alguém conseguia ler, né? Exato. Se alguém tivesse uma experiência fora do corpo, poderia ver e relatar a imagem. Nenhum paciente relatou ter visto nada. Ah, E aí a fonte apresenta as duas interpretações. A primeira é a visão materialista, mais óbvia. Viu? É a prova de que tudo isso é alucinação, uma fantasia do cérebro. ok, essa é a explicação padrão. Mas a outra interpretação, baseada numa filosofia chamada idealismo, que basicamente diz que a consciência é a base de tudo e a matéria existe dentro dela, é bem mais radical. A tal hipótese da renderização. Isso, do filósofo Bernardo Kastrup. A ideia é como num videogame. O jogo só renderiza na tela o cenário que o jogador está vendo, para economizar processamento. O resto do mapa existe como código, como potencial, mas não como imagem. Entendi. Então, nesse caso, a consciência na sala de cirurgia, que era dos médicos e enfermeiros, estava focada no corpo da Pam e nos instrumentos. O tablet na prateleira estava fora do campo de visão de todo mundo. Então ele não foi renderizado. Exato. Ele não estava sendo observado. Então não foi renderizado na realidade física daquela sala. É uma ideia de explodir a cabeça, mas é a explicação que a fonte traz para o resultado do estudo. Tudo bem, essa ideia é bem abstrata, mas o material traz o que talvez seja a evidência mais forte contra a ideia de alucinação. Um estudo do Dr. Kenneth Ring com pessoas que eram cegas de nascença e tiveram EQMs. Pessoas que nunca tiveram um córtex visual funcional, que não têm memórias de imagens, não sonham com imagens. O cérebro delas simplesmente não sabe o que é ver. Exato. E essas pessoas, durante as EQMs, relataram ter visões perfeitas. Descreveram com detalhes as cores dos aparelhos, a aparência dos médicos, a perspectiva de estar olhando de cima. Putz. A pergunta que a fonte deixa no ar é: se a EQM é só uma alucinação gerada pelo cérebro, de onde o cérebro de um cego de nascença tira essas imagens? Ele não tem esse repertório. É um ponto muito forte. Então temos esses casos onde a mente parece funcionar e até melhor sem um cérebro funcional. E as fontes mostram que isso não acontece só no limiar da morte, mas também em doenças degenerativas. Sim. Isso nos leva ao fenômeno talvez mais inexplicável de todos para a neurologia: a lucidez terminal. É um cenário que parece roteiro de filme. Pacientes com Alzheimer em estágio avançado, com o cérebro, segundo as fontes, biologicamente devastado. Que não reconhecem os próprios filhos há anos. Exato. E de repente, horas ou dias antes de morrer, eles acordam. A memória volta, a personalidade volta, eles têm conversas profundas e coerentes com a família e depois falecem. Por um modelo materialista, isso é um paradoxo. A analogia da fonte é ótima, é como um computador com um disco rígido derretido que, do nada, roda o sistema operacional perfeitamente por alguns minutos antes de pifar de vez. Não faz o melhor sentido. Não faz sentido, mas se o cérebro é um filtro, a coisa muda. A ideia é que, à medida que esse filtro se desintegra completamente nos momentos finais, a consciência que nunca esteve só ali se manifesta de forma quase pura. E a fonte adiciona mais uma camada. A psicografia, a escrita mediúnica. Estudos com neuroimagem mostraram que médiuns experientes, quando estão em transe escrevendo, têm uma queda brutal na atividade cerebral. Especialmente nos lobos frontais, a área do planejamento, da autoria, da nossa identidade. E aqui a gente tem que ser cuidadoso. Do ponto de vista cético, um neurocientista diria que o cérebro está apenas num estado de escrita automática, desinibido. Certo. E a complexidade do texto pode ser subjetiva. Mas o que torna esse estudo da fonte interessante é a especificidade da queda de atividade. Onde ela acontece. Exato.
Se o lobo frontal, que é o nosso autor interno, está praticamente offline, a escrita deveria ser caótica, desconexa. Mas os textos produzidos eram complexos e articulados. De novo, o padrão se repete. Menos cérebro, mais mente. Tudo isso é fascinante, mas são casos extremos, anômalos. Fica a dúvida, existe alguma forma de investigar esse filtro cerebral de forma controlada, sem precisar ter uma parada cardíaca ou uma doença terminal? Boa pergunta. E é aí que as fontes mergulham no mundo dos psicodélicos. E a primeira coisa que o material faz é corrigir uma ideia muito comum, até na imprensa, de que psicodélicos acendem o cérebro. Ah, sim, a imagem daquele cérebro todo colorido. Essa mesma. Os estudos de neuroimagem mostram o exato oposto. Substâncias como a psilociba ou o LSD diminuem drasticamente o metabolismo e a atividade geral do cérebro. Diminuem? Diminuem. O que elas aumentam é a conectividade entre áreas que normalmente não se falam. A analogia da fonte é perfeita. Imagine uma empresa onde o CEO, que ele seria a rede de modo padrão do cérebro, a parte ligada ao nosso ego, ao nosso eu. O chefão. O chefão tira férias forçadas. De repente, a hierarquia some. O pessoal da contabilidade começa a trocar ideia com o do marketing, que fala com o da limpeza. É uma anarquia criativa. O cérebro não está trabalhando mais. Ele está trabalhando com menos regras, menos filtros. Isso cria o que a fonte chama de uma anomalia termodinâmica. Pensa bem, não existe nenhuma máquina que a gente conheça que produza um resultado maior e mais complexo consumindo menos energia. Espera aí, isso vai contra tudo que a gente sabe sobre física, certo? Se meu computador renderiza um vídeo mais complexo, ele esquenta, a ventoinha dispara, ele gasta mais energia. Exatamente. O celular tocando música gasta mais bateria. A fonte está dizendo que o cérebro faz o oposto, que ele entrega uma experiência em 4K, super imersiva, consumindo a energia de um rádio de pilha. É isso. Isso não faz sentido nenhum se ele for a máquina que produz tudo. Exatamente. Se o cérebro fosse o gerador, para produzir uma experiência psicodélica tão intensa, com cores, sons e emoções ampliadas, ele deveria estar a todo vapor, gastando uma energia tremenda. Os dados mostram o contrário. Então a conclusão? A conclusão que a fonte chega é que o cérebro não pode ser o produtor da experiência. Ele é a válvula. E os psicodélicos estão abrindo essa válvula. Quanto mais ela se abre, mais da realidade ou da consciência entra. Então, o que tudo isso significa? A fonte sugere que a experiência psicodélica é, na verdade, uma simulação funcional da morte? Uma simulação segura. É uma redução temporária e segura do filtro do cérebro, que nos dá um vislumbre de um estado de consciência livre do ego, sem as amarras do eu. Por isso a sensação, que muitos relatam, não é de estar descobrindo algo novo, mas de estar se lembrando de algo que a gente sempre soube, mas esqueceu. Uma reminiscência. Exato, uma reminiscência. E claro, o material antecipa o contra-argumento mais óbvio. Ah, mas isso é só uma alucinação. Sim, sempre tem esse argumento. E a réplica que a fonte oferece é sutil, mas muito poderosa. A própria neurociência moderna já aceita que a nossa percepção da realidade no dia a dia é uma construção do cérebro, uma espécie de alucinação controlada para nos ajudar a sobreviver. Certo. O cérebro filtra o caos de informações e nos entrega uma interface de usuário simplificada. Nós não vemos a realidade como ela é, vemos o modelo útil dela. Isso. A questão então é, se a nossa realidade normal já é uma alucinação produzida pelo cérebro, por que quando a atividade desse gerador de alucinações diminui drasticamente, a experiência fica mais intensa, mais vívida e, como muitos relatam, mais real que o real? A lógica diz que a alucinação deveria ficar mais fraca, né? Deveria ficar mais fraca, mais borrada e não mais forte. É um ótimo ponto. A fonte usa outra analogia, a da lâmpada. A lâmpada localiza e modula a eletricidade, dando forma a ela como luz, mas a lâmpada não cria a eletricidade da usina. E a própria lâmpada é feita de energia, no fim das contas. Da mesma forma, o cérebro é um objeto dentro da nossa experiência. Como ele poderia criar a própria experiência, da qual ele é apenas uma parte? A ideia final é que o cérebro não gera a consciência. Ele gera o avatar.
Ele gera o eu, a nossa percepção localizada no tempo e no espaço, que é uma tradução econômica e útil de uma realidade muito mais vasta. Mas a capacidade de ter uma experiência. A consciência em si seria algo anterior e muito mais fundamental. Então, recapitulando a jornada de hoje, o material nos levou de jogos de asfixia e ataques de pânico, passando por experiências de quase morte de cegos de nascença, lucidez terminal, até chegar nos estudos com psicodélicos. Uhum. E em todos esses cenários, um padrão consistente emerge. Quando a função do cérebro é limitada, a riqueza da experiência consciente parece se expandir. Isso coloca um ponto de interrogação gigante na premissa de que o cérebro cria a mente. E se a gente conecta todos esses pontos, as implicações são enormes. A fonte usa esse raciocínio para reenquadrar a morte. Ela deixa de ser o fim da consciência e passa a ser a dissolução final do filtro, o colapso das fronteiras do ego. Uma volta para casa. Exato, uma volta para casa. Nesse contexto, a experiência psicodélica é apresentada como uma espécie de treinamento para essa transição. Um exercício de aprender a se render, a soltar o controle do ego, o que poderia transformar a agonia da morte em uma experiência de êxtase. E é fundamental reforçar um alerta que a própria fonte faz. Nada disso é uma sugestão para abreviar a vida ou usar essas substâncias de forma irresponsável. De forma alguma. Pelo contrário, a fonte ressalta a ideia de que essa vida individual, essa experiência filtrada, tem um propósito único e que precisa ser vivido até o fim. Exatamente. A mensagem que fica é que, embora a realidade possa ser muito mais vasta, o papel do personagem que estamos interpretando agora tem seu valor e sua razão de ser. Existe um aprendizado importante justamente dentro das limitações desse filtro. Para fechar, a fonte traz um relato pessoal de EQM que me deixou pensando muito. O narrador conta que durante a revisão da vida dele, ele não só viu a cena de sua mãe o segurando no colo quando era bebê, Uhum. mas ele sentiu o amor e as emoções da mãe dele a partir da perspectiva dela. Como se as fronteiras entre o eu dele e o eu dela tivessem se dissolvido. Nossa, que forte isso. A reflexão final que o material nos deixa é: se os limites da nossa individualidade são mais permeáveis do que imaginamos, talvez apenas uma construção do nosso cérebro, o que isso muda nas nossas interações diárias? Qual o impacto disso na nossa conexão com os outros, mesmo quando nossos cérebros estão funcionando a todo vapor, insistindo que somos todos separados?